A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Carmen Godoy com o tema A Regra de Ajudar, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de estudo, de reflexão, das palavras de Jesus descortinadas a nós através de seus discípulos, através dos nossos amigos e mentores espirituais. Agradecemos na oportunidade a essa emissora que nos faculta essa possibilidade de espraiar àqueles que estão dispostos a ouvir e a refletir sobre os ensinamentos evangélicos de Jesus. E o estudo vai se dar sobre o livro Jesus no Lar, no seu capítulo 30, intitulado A Regra de Ajudar. Antes, contudo, nós vamos fazer uma pequena preleção sobre o mentor, o espírito que trouxe a mensagem para nós. Chico psicografou sobre o espírito de Neio Lúcio. Mas quem foi Neio Lúcio? Muitas vezes, com maior recorrência, ouvimos falar de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de tantos outros autores, mentores também, né? Mas que são também mentores de Divaldo Franco, de Chico Xavier, enfim. Contudo, Neio Lúcio temos pouca recorrência sobre ele. E vamos procurar de forma sintética fazer algumas espraiações sobre ele para que a gente também tenha maior afinidade com o mesmo. Enfim, Neio Lúcio foi um autor de livros e mensagens infantis. Porém, antes que ele viesse a ser o mentor dessas mensagens, ele também esteve outrora acompanhando o espírito de Emmanuel. E quando nós lemos aquele livro 50 anos depois, alguns de nós aqui presentes acredito que já devem ter lido ou ouvido falar, ele aparece sobre a alcunha de Cineio Lúcio em uma das suas diversas existências. E já mais recentemente, né, já no século XX, ele encarna e relaciona-se com Chico Xavier. Ele reencarna-se como o educador Arthur Joviano, que era pai do chefe de Chico Xavier lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Nessa oportunidade, o Neio Lúcio, como Arthur Joviano, ele faz um programa de ensino a partir do ano de 1906, que era um método que tinha como foco combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e a escrever. Esse foi o seu propósito durante esse século, no século XX, já ao lado de Chico Xavier. Ele retorna ao mundo espiritual em 1934 e começa a ditar as obras que nós conhecemos, algumas delas através do Chico Xavier. Fizemos só um resumo muito espaçado da vida do Neio Lúcio, só para que a gente tivesse uma melhor afinidade para com o mesmo. E agora nós vamos efetivamente continuar o nosso estudo. O nosso estudo, baseado nas indagações de João, porque João nós sabemos que era um dos mais jovens discípulos de Jesus, e João, sempre curioso, movido por sua juventude, indaga a Cristo várias maneiras de como se viver, de como se portar, mas ele queria efetivamente saber qual a maneira mais digna de se portar um aprendiz diante do próximo. É o que João indaga a Jesus. E Jesus, na sua singularidade, na sua simplicidade, no seu amor incondicional, amor esse que nós conhecemos e que vivenciamos através dos ensinamentos, através dos infindáveis exemplos que nós temos no nosso dia a dia. E Jesus responde simplesmente a João dizendo: amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto deseja ser querido e amparado por ele.
E aí nós pensamos assim o seguinte: vislumbremos um labirinto como sendo a estrada, a nossa estrada, a jornada da nossa vida, que teremos múltiplas escolhas, múltiplos desafios, consequências, mas sempre acreditando que o que a gente faz reverbera em nosso benefício, que a gente faça ao outro aquilo que a gente quer que nos seja feito. E a regra de ajudar continua. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Refletir, orar, vigiar, ter confiança, ter fé. Não vamos atravessar a nossa existência de forma afoita, de forma irrefletida. Temos todo um arcabouço que nos cerca de ensinamentos, de doutrina, para nós nos ampararmos, mas muito mais, muito antes disso, nós temos que confiar e acreditar na proteção divina. Se nós tivéssemos ciência do quão somos amparados cotidianamente, nós não faríamos da nossa vida um deserto em que nós atravessaríamos de forma furiosa. Pelo contrário, nós teríamos segurança, porque quem tem fé tem segurança. Quem tem fé confia, por mais atribuladas, por mais vicissitudes que possam se descortinar. E continuando, Jesus diz: recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhe é própria, reclamando amizade e entendimento acima de medicação. Antes da gente aconselhar, antes da gente julgar, que nós gostamos muito, né? Julgar, antes de nós avaliarmos, vamos aprender a ouvir, vamos ser corteses acolhendo, vamos ser corteses dando a oportunidade daquele que nos procura de falar, de expressar seu sentimento. Eu digo que a arte de falar prescinde da necessidade da arte de ouvir. Vamos aprender a ouvir sem interpelar, sem interromper, né? Porque assim nós vamos dar a oportunidade, porque todos nós conhecemos a moléstia de que nós padecemos. E muitas das vezes também conhecemos o remédio. Mas nós gostamos muito de receitar o remédio para os outros sem fazer uso dele próprio. É uma questão de reflexão, uma questão de análise. Mas as oportunidades continuam aí para que a gente continue a aprender. Continuando, Jesus diz: lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Cortesia essa que se dá através da nossa misericórdia, da nossa empatia, da nossa solidariedade, quando acolhemos os nossos irmãos. Problemas todos nós somos padecedores, mas como resolvê-lo é uma questão de escolha de cada um de nós. É uma escolha individual que assiste a cada um na sua necessidade, que assiste a cada um de acordo com o seu entendimento e com o seu verdadeiro propósito de servir. É quando Jesus diz desse propósito: acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. É aprender mesmo com Jesus o exercício da misericórdia, que vai nos elevar em nossas condições de seres humanos. É aprender com Jesus quando ele disse que ele veio para servir e jamais para ser servido. O nosso propósito tem que ser firme e sincero na acolhida do nosso irmão. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Ao sustentarmos o olhar diante do nosso interlocutor,
nós estamos transmitindo a eles segurança, nós estamos transmitindo confiança, serenidade. E como Jesus disse, não prescinde de ruído, não prescinde de voz exacerbada, pelo contrário, a segurança se transmite através do olhar, deste acolhimento. E nesse compasso ele ainda diz: abstém-se das conversas improfícuas. Aprendamos a dispensar as conversas estéreis, conversas que não frutificarão, que não produzirão nenhum regalo em solo nenhum. Pelo contrário, conversas desnecessárias. Vamos nos aparar em conversas que sustentam o Evangelho, que sustentam a caridade, conversas sustentáveis e não improfícuas. Louva quem trabalha e ainda, mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Louvar o trabalho é estimular quem produz, é exaltar todos os talentos que foram legados, que foram doados por Deus. Todos nós temos um talento. Talvez nós não consigamos descobri-lo, nós ainda não tenhamos a oportunidade de aflorá-lo, mas todos nós trazemos dons perceptíveis aos olhos de Deus. Então, quando nós louvamos o trabalho de outrem, nós estamos estimulando para que ele faça da melhor maneira possível. E aqueles que ainda se julgam incapazes, talvez clareamos a capacidade deles de ver, mostrando a eles que eles também são capazes, que eles também são suscetíveis da produção. E, continuando, Jesus nos alerta para fugir ao pessimismo, guardando a prudência indispensáveis perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis. Vamos guardar a prudência, vamos guardar o otimismo, não vamos nos render ao pessimismo. Vamos nos colocar em posição alerta de trabalho. Essa posição alerta significa sempre orando, sempre vigiando, sempre dando asas às boas intuições, nos fazendo conectar sempre com vibrações de ordem superior. Essas vibrações que vão reverberar em nosso benefício. Quando a nossa conexão é estreita para com Deus, não há frestas que possam ser penetradas. Não é dito onde há luz, não há trevas? Então essas frestas não vão existir. Nós vamos manter a nossa conexão. Vamos procurar cada vez mais nos valorizarmos, não darmos asa ao pessimismo, para que ele não obstaculize os nossos propósitos. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Para quê e por quê? Porque com esse gesto tão espontâneo de bondade, nós podemos impedir muitas vezes a realização de algo talvez não tão proveitoso. E, na verdade, quando se fala do sorriso fraterno, a gente sabe que quando se sorri com os lábios, também nós sorrimos com o coração. E este coração será transbordante em empatia, em amorosidade. Muitas vezes um sorriso pode apagar muitos males existentes na alma do nosso companheiro. Continuando, faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não seja atribuída uma falsa importância. O que significa pontualidade? Pontualidade se traduz em respeito, se traduz em confiança. Vamos modificar alguns hábitos não tão felizes que nós temos, de chegar 10 minutinhos atrasado. Às vezes você tem um compromisso marcado para as 20 horas. 20 horas, mas eu vou chegar 20h10, 20h30, né? Ninguém chega no horário, mas eu não sou ninguém, eu sou eu. Então, eu não vou como a manada, eu vou por mim. A pontualidade significa que você está respeitando o compromisso. Aquele horário marcado foi marcado não ao alvedrio, mas pelo contrário. Ele foi marcado porque aquela pessoa que marcou ou com qual você combinou precisava que fosse respeitado aquele horário.
Mudar pequenos hábitos muda o mundo. Agradece os benefícios da estrada, respeitando os grandes e pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Cada um dentro de sua grandeza e peculiaridade. O sol é luminoso, grande. O trigo, aquela sementinha tão pequenininha, mas cada um, dentro de sua particularidade, nos assiste nas nossas necessidades. O sol nos aquece, ilumina nosso caminho. O trigo, entretanto, frutifica, transforma-se no pão que alimenta o nosso corpo. Cada benefício da estrada é indiscutivelmente degrau na nossa escalada de evolução e da providência divina. Nós temos que agradecer, porque nós temos que reconhecer esse amparo e assistência que nós recebemos, indubitavelmente, pela misericórdia divina. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de lutas em que vive. O amor é a força divina que engrandece e confere poder. É perceber o amor incondicional de Deus e deixá-lo invadir nossos corações para que nós possamos, em favor do nosso próximo, oferecer o melhor que nós tivermos. É fazer, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, mas não somente hoje, sempre. É seguir sempre as pegadas, os ensinamentos, as orientações do Divino Mestre. A Terra, nós sabemos, não é só um planeta de provas e expiações, mas sim uma oportunidade generosa que Deus nos concedeu para que nós alcançássemos a nossa elevação, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, tanto na esfera espiritual quanto na esfera moral. Portanto, quando Jesus nos instiga, nos orienta a agir de maneira consoladora, de agir de boa vontade, com solidariedade, com empatia, ele nos abre um leque de oportunidades para o nosso engrandecimento. Nós estamos aqui como espíritos encarnados para que nós aprendamos mais uma vez tudo aquilo que noutrora já nos foi negado, mas que indiscutivelmente, pelas nossas falências morais, nós nos perdemos. Todavia, é crível entender que Deus acredita e confia no nosso potencial. Tanto assim o é que nós estamos aqui hoje, estudando, refletindo sobre um estudo que não havia necessidade de Jesus falar de uma regra de ajudar. Nós trazemos de forma latente todos os dons, todos os sentimentos necessários, mas nós precisamos burilar, precisamos aprender a trabalhar esses sentimentos. A nossa edificação moral se dá através do nosso autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Encara as suas imperfeições. Tenta resolvê-las. Procure melhorá-las no nosso trabalho. Deus nos acolhe indistintamente. Perdoa as nossas falências e olha que elas são múltiplas. Mesmo assim, confia em nós. Mas vamos trilhar um caminho sereno, um caminho verdadeiro, um caminho em que aquele labirinto que nós falamos lá no começo da nossa conversa, que se descortina com oportunidades diversas, com desafios diversos, seja válido pelo tempo que nós estivermos aqui nessa escola reencarnatória. É talvez a nossa derradeira oportunidade, mas vamos entender que assim como Jesus se colocou diante de Zaqueu,
Ele está permanentemente diante de nós, esperando que nós o procuremos para darmos novo sentido à nossa existência. Vamos fazer com que a hipoteca que nos foi legada seja resgatada de forma valorosa. Nós temos o conhecimento, nós temos a doutrina, nós temos o evangelho. Na dor ou no amor, ele sempre nos acolhe. Os ensinamentos estão aí. Não há necessidade de uma regra para ajudar. Quando a gente se ajuda, burilando essas imperfeições, nós estamos ajudando todo um contexto, porque isso reflete nas nossas ações, e as nossas ações se refletem nos nossos companheiros. Jesus termina dizendo o seguinte: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Que nós façamos tudo com boa vontade, que nós impulsionemos as nossas ações, a nossa vida, o nosso querer com a boa vontade. Que a paz do Mestre Jesus, que o amor de Maria Santíssima e que a leitura da noite de hoje, os ensinamentos outorgados pelo Mestre, possam fazer morada em nossos corações. Muito obrigado, fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.